Boa noite a todos. Gostaria de lembrar de desligar os seus celulares. Okay, o tema do texto é o homem com Jesus. A leitura é de uma mensagem do livro Pão Nosso. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Com Jesus ergue-se o homem da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Agora eu vou convidar a todos para que possamos nós, com os olhos fechados, manter o equilíbrio dessa casa e os nossos pensamentos em contínua elevação ao Pai. Agradecendo a presença espiritual que aqui se encontra e pedindo a Deus, ao Pai poderoso de luz, que nos permita dar esse início ao trabalho da noite. Rogamos ao Senhor, nosso Pai, rogando ao nosso protetor espiritual desta casa e a todos aqui que estejamos sempre em vibrações de positivismo. Ó Pai, Senhor, de eterna bondade, sejais conosco a todos os momentos de nossas vidas, consagrando o vosso amor advindo do seu coração maravilhoso que só reflete a luz. Pedimos a Ti as bênçãos para que hoje, essa noite, a palestrante, de forma intuitiva e através dos seus estudos que adquiriu, possam trazer todas as palavras que possam adentrar os nossos corações e nos fazer refletir um pouco mais sobre tudo aquilo que nos trouxe a essa vida, a essa encarnação. Estejais conosco hoje e sempre, nosso Pai. Que assim seja. Bom, a palestra de hoje tem como nome Bem-aventurados os aflitos. A palestrante é Laura Crisóstomos, a nossa irmã, também do Centro Ser de Bridgeport, que também é a nossa casa, de nossa irmandade. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite. Queria dizer que é uma imensa alegria a gente estar aqui hoje e refletindo na acolhida tão maravilhosa que a gente recebe nessa casa quando a gente chega aqui, né? E todos estão cantando, né? Estamos com saudade de Jesus, como disse a música. O tema de hoje é um tema um tanto intrigante, pelo menos foi para mim. Foi uma proposta de um estudo que me foi feita. E quando me passaram esse tema, eu fiquei pensando, eu acho que eu nunca entendi isso. Por que Jesus disse isso?
bem-aventurados os aflitos. Porque bem-aventurado, se a gente procurar um sinônimo, é felizes, né? Felizes os aflitos. Se a gente procurar um sinônimo para aflitos, aflitos são os que sofrem. Então Jesus veio e falou que felizes os que sofrem, mas até então eu pensava que felizes são os que riem, são os poderosos, são os ricos financeiramente, são os intelectuais, são os... Né? Para mim, felicidade é isso. Jesus veio trazer essa mudança de paradigma, né? Felizes os aflitos. E Kardec também teve essa mesma dúvida, eu penso, quando ele foi escrever, quando ele estava colocando o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque nesse capítulo é o maior capítulo do Evangelho. Tem mensagem de 13 espíritos diferentes. Então, eu acho que Kardec realmente, ele também precisou mastigar para poder sair o Evangelho com as informações que a gente tem no capítulo 5. Então, a gente vai estudar um pouco o que Jesus quis dizer, bem-aventurados aflitos, sobre a ótica, sobre a lente, usando a lente da doutrina espírita. Existem perguntas que a gente muitas vezes não consegue responder, ou não conseguíamos, até o dia em que a gente foi apresentado essa doutrina. Por que a gente sofre? Né? Por que Deus não fez a gente, né, bonito, magro, né, rico, forte, com carro do ano, todo ano? Né? Por quê? Por que a gente sofre? Por que uns nascem tão pobres e outros têm tanto? E a gente que mora aqui nesse estado de Connecticut, que a gente vê o que é, eu pelo menos nunca tinha tido contato com patrimônios, em casas que a gente às vezes vai limpar a janela e vai fazer, como é aqui. Né? São coisas assim que nem filme. Né? Por quê? Por que tem nossos amigos, nossos irmãos na África? Por que tem as favelas no Brasil? Por que tem tanta miséria e ao mesmo tempo, né? Por quê? Por que uns se esforçam e nada conseguem e outros faz assim e parece que a vida sorri para eles? Será que isso é só lá em Bridgeport ou aqui também? Porque lá em Bridgeport é assim. A gente rala, vamos falar o português claro, a gente rala e o negócio não anda para frente. Né? Parece que tem sempre uma... E para outras pessoas tudo é fácil, tudo é tranquilo, a vida flui. Por quê? São perguntas que a gente às vezes se faz. E as crianças? Por que uma criança sofre? Por que uma criança nasce com uma paralisia cerebral e é confinada uma vida inteira a uma cadeira de rodas sem nunca poder andar? Né? Estamos em época de Paralimpíadas, né? Por que tantos mutilados? Né? Por que tanto? Né? Uma grande maioria das pessoas que estão aqui conhece e sabe que eu tenho uma filha que não fala. Né? Por que a Bela não fala? Por quê? Então, são perguntas que a gente se faz. Né? Independente da idade, independente do momento que você está passando, a gente vai se fazendo essa pergunta ao longo da vida. Sendo Deus justo e bom, por que tanta diferença? Então, essas perguntas a gente vai tentar responder hoje. A gente vai tentar achar um caminho, talvez um caminho um pouco cheio de curvinhas, para a gente chegar no final e a gente entender isso. Não foi à toa que Kardec deixou. Por que Kardec, primeira pergunta que
passou na minha cabeça, por que Kardec não botou isso no primeiro capítulo do Evangelho? Porque a gente abre o Evangelho naquela hora que a gente está desesperado, é ou não é? Né? Normalmente, né? Ou no Evangelho do Lar, que eu sei que todo mundo aqui faz toda semana, mas quando o bicho pega, a gente corre para o Evangelho e abre. Então, por que Kardec já não botou logo na primeira página a resposta toda? Olha, aqui tá, por que vocês são aflitos, né? Por que não? Porque a gente não chega ao entendimento das aflições, dos sofrimentos que a gente passa na vida, se a gente não fizer essa viagem, esse caminho que eu disse que é um pouco cheio de curvas. Para a gente chegar, para Kardec chegar no Bem-aventurados os aflitos, ele primeiro, no capítulo 1, ele vem dizer que Jesus não veio destruir a lei. Jesus, com a imensidade, né, do Espírito dos Cristos, né, ele pegou a lei de Moisés e resumiu em uma lei, em uma simples lei. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Ele resumiu a lei mosaica no amor. Amar a Deus, Todo-Poderoso, nosso Pai, e ao próximo como a ti mesmo. Revolucionário para a época de Moisés, né? Antes a lei era: não matarás, não roubarás, não cobiçais a mulher do próximo. Isso a gente sempre lembra. Aí depois, Kardec explicou então, né, o que Jesus veio aqui. Não veio destruir a lei. Depois, meu reino não é deste mundo. Quando Jesus veio trazer, quando Jesus estava encarnado, naquela época, os judeus, o povo da época de Jesus, eles acreditavam que Deus castigava com coisas materiais. E Deus abençoava você com uma coisa, a felicidade também é coisa. Então, por exemplo, tinha uma trovoada, é Deus que está castigando. Eles achavam que Jesus não podia chegar com o livro dos Espíritos, explicar para um povo que achava que Deus castigava com o trovão, com a tempestade que acabou com a plantação. Não tinha como. Então Jesus chegou dizendo: o meu reino não é desse mundo. Então ele quis dizer, existe um outro mundo. Ele veio trazer sutilmente a ideia de vidas futuras. Porque sem a ideia de vidas futuras, sem a ideia de que não vai ser aqui, não vai ser nesse mundo, a gente não consegue entender a aflição. Captaram? Sem a ideia de que há uma continuidade após o fim do corpo físico, você não consegue entender a aflição. Por quê? Uma criança numa cadeira de rodas, ela vai morrer numa cadeira de rodas. Cadê a explicação? Onde é que está a coisa boa de ter ficado numa cadeira de rodas? Concorda? Então tem que ter. Jesus veio trazer isso. Caminhando mais um capítulo, Kardec então vem explicar quando Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. E nesse capítulo, que vocês vão ler quando chegar em casa, Kardec, ele elabora de uma maneira belíssima o que é a Terra. O que são as moradas na casa do Pai? Os tipos de mundo, os 5 tipos de mundos que existem. Os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regenerações, os mundos felizes, ditosos e que um dia, quem sabe. Então ele vem e ele mostra pra gente que a Terra ainda saiu recentemente, vamos dizer assim, do nível de planeta primitivo, e agora a Terra passou a ser, então, um planeta, um mundo de provas e expiações. E estamos fazendo a transição para um mundo de regeneração. O que é um mundo de provas e expiações? Então,
assim, o Kardec, nesse capítulo, não nesse capítulo, outros espíritos, outros livros que a gente lê, eles explicam assim, tem horas que eu adoro a literatura espírita, porque tem hora que eles falam, tem que falar português claro com a gente. O mundo de prova e expiação é o seguinte, os espíritos que encarnam aqui são os espíritos que estão vibrando, estão na frequência desse mundo. E esse planeta de provas e expiações recebem espíritos que estão precisando de escola, ou seja, precisa aprender. Espíritos também que estão precisando de um hospital, ou seja, estão precisando se curar. E também espíritos que precisam, a palavra é forte, de uma prisão. Mas uma prisão no sentido, não no sentido negativo que a gente pensa em prisão. A gente pensa na prisão no sentido de oportunidade. Chance de recomeçar. E a gente vai ver isso mais pra frente. Então, a criancinha na cadeira de roda talvez esteja passando por esse processo de aprisionamento. A minha filha, que não fala, processo de aprisionamento. Nós que estamos aqui buscando, aprendendo, querendo, alguns estão passando por provas muito difíceis, outros estão aqui ajudando familiares, filhos, pais, e assim a gente vai. Então, explicando no capítulo 3 o planeta em que nós nos encontramos, que não adianta a gente falar assim, não, eu sou uma pessoa muito boa, sou espírito de luz. Meu filho, se você fosse, tem poucos aqui que estão em missão. Não é o nosso caso. A gente até quer, mas não é. Então, é isso. Entendeu? É isso. É preto no branco. É isso. Então, a gente está aqui para andar para frente. Tá? Ou para aprender, ou para curar, ou então para passar um períodozinho de dificuldade que vai ajudar a gente a andar para frente. E aí depois, no capítulo 4, sem esse entendimento do que é a Terra, e que existem outros planetas, e que existem outras possibilidades, e que espíritos de outras ordens encarnam em planetas diferentes, isso é importante para a gente entender a aflição. Todo mundo concorda? E no capítulo 4, finalmente, então, Kardec vem explicar, ninguém poderá ver o céu se não nascer de novo. Ele vem então falar da reencarnação. Porque sem a reencarnação, a gente também não explica a aflição. Sem por que eu estou numa cadeira de roda. Quem sou eu, em espírito, que hoje passo uma dificuldade, que hoje tenho uma doença incurável, que hoje tenho problemas seríssimos de relacionamento. Quem sou eu? Por que eu tenho? Por que eu sou assim? Por que eu, que queria tanto ter uma família tipo Margarina, me veio os filhos que, nossa, só falta arrancar os cabelos, né? Sem o entendimento da reencarnação, ou seja, para a gente também dar uma olhadinha para trás, porque vidas futuras, meu reino não é deste mundo, a gente olha para frente, mas sem olhar um pouquinho para trás, a gente não entende a aflição. E aí chegamos no capítulo 5. Mas já explicamos? Já entendemos? Posso embora? Ainda não, né? Ainda não deu para entender. Se falou, tá bom, mas não disse nada. Vamos lá, vamos começar então. Para a gente entender, então agora a gente vai começar uma caminhada juntos, né? Partindo do entendimento dos atributos de Deus, que está no Livro dos Espíritos, na pergunta número 13, os Espíritos explicam o que é Deus, quais são os atributos de Deus. Eterno, sempre existiu, sempre vai existir. Imutável, não muda de ideia, não é igual a gente. Hoje eu não quero, hoje eu quero, não. Imaterial, não está sentado num trono, não é um monte, não é o trovão,
Deus é imaterial, é o único, só tem um, é o Criador, é o único, como é que a gente fala? É o cara, né? Só tem um. Onipotente, pode absolutamente tudo. Já pensou? Pode absolutamente tudo. Mas a gente vai focar para o estudo de hoje nesse último atributo do soberanamente justo e bom. Agora para e pensa na dor que você está passando agora, num momento difícil. Você sente isso, que Deus é soberanamente justo e bom quando você está sofrendo? Ou você fala assim, oh meu Deus, o que eu estou sofrendo? Tira essa dor de mim. Não é assim? Então a gente tem que lembrar, Deus é um Pai soberanamente justo e bom. Se nós que somos imperfeitos, a gente é incapaz, muitas vezes, até de dar uma bronca no filho, né? Tem que dar, mas não dá. Deus é soberanamente justo e bom. E pensa numa bondade. Pensa numa pessoa boa. Deus é muito mais. Pensa numa pessoa justa, que não vai dar para o Juca mais do que deu para a Tininha. Justo, tudo igual. Ama igualmente o criminoso e o anjo igual. Não tem preferência. É justo. Estão comigo? Adoro dar aula. Podem relaxar. Então, na pergunta 614, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o que se deve entender por lei natural? A resposta é intrigante. E a resposta, na verdade, nos faz nos perguntar mais do que a pergunta. Porque ele responde, a lei natural é a lei de Deus, ou seja, é a lei que esse Pai amoroso, soberanamente justo e bom, é a lei dele. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, bora seguir a lei desse Pai, né? Porque é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Por que a gente estuda tanta coisa? Vamos estudar só as leis de Deus, né? Porque, pronto, pode fazer isso, deve fazer isso, não deve fazer isso, pronto, fica bom. Mas o final é questionador. E só é infeliz quando dela se afasta. Então, calma aí. Deus, né? Todos nós saímos de Deus. Um partezinho de Deus. Igual quando a gente faz um filho, né? Para quem é mãe, começa com uma célula, né? Sai o filhinho. Né? Nós saímos com a célulazinha de Deus, soltou a gente, princípio inteligente, navegou no plano mineral, vegetal, animal, né? Fez tudo. Saímos dele. Então temos dele toda a genética divina. Saímos sabendo de tudo. Saímos, somos filhos de Deus. Saímos de perto deles, ele nos criou, nos dando, nos deixando a lei, não precisa estudar, porque já está tudo. E nós saímos por aí. E estamos por aí, há alguns bilhões de anos. Né? E aí, aos poucos, a gente foi o quê? Deus diz, né, a lei de Deus diz que se eu tenho um carneiro, meu vizinho está com fome, vem aqui e rouba meu carneiro, eu vou lá matar a família dele toda. Porque eu acho que essa é a lei. Aí a gente começou a se afastar da lei de Deus. Que era assim antigamente. Roubou meu carneiro, eu vou lá e mato a família do meu vizinho todo. Então a gente foi se afastando da lei de Deus. A gente foi se afastando. Aí está chegando um ponto que a gente está sentindo esse cansaço. Tinha uma música que falava disso, né? Que a gente agora está sentindo esse cansaço, essa vontade de voltar para o Pai, essa saudade de Jesus. Bom, eu já dei a resposta, onde está escrita a lei de Deus. Né? Saímos de Deus e temos na nossa genética a lei divina, as leis
que regem o universo. Se amanhã você reencarnar lá em Saturno, não tem problema, a lei é a mesma, não precisa estudar tudo de novo, é a mesma lei. Se por um acaso você tiver azar e voltar para um planeta primitivo, onde o pessoal está lá na Idade da Pedra, não tem problema, a lei é a mesma. Porque a lei está na consciência da gente. Ah, mas às vezes a gente não sei muito bem se é certo ou se é errado. Verdade? A gente sempre sabe, não é? Quando a gente está fazendo aquela coisa que ninguém está vendo. Não? Ai, derrubei aquele negócio do supermercado, deixa alguém pega. Não é assim? Ninguém viu. Ai, estou com preguiça, estou nas costas, vou pegar não. A gente sabe, devia ter pegado, devia ter ajudado o moço que limpa o supermercado, não é? Bom, falou, Laura. Agora você me diz, por que, então, que os sofredores da terra são bem-aventurados? Explica agora. A gente entendeu que deve ter uma razão para trás, que tem uma coisa boa para frente. Por que a gente é feliz? Por que Jesus diz que a gente é feliz quando a gente está encarnado na terra? Quando a gente está aflito, Jesus diz, bem-aventurado vocês que estão aflitos. Vamos entender? Porque na Terra, você está tendo uma oportunidade única. Nessa encarnação, talvez seja a maior oportunidade que você já teve na sua vida em espírito. Quando Deus te criou milhões de anos atrás, essa vida, essa encarnação, esse momento que nós estamos vivendo aqui juntos agora, talvez seja uma das maiores oportunidades que você está tendo. A oportunidade de recomeçar. Encarnar, bem-aventurados os que sofrem. Quem são os que sofrem? Bem-aventurados nós, que estamos encarnados. Bem-aventurados é estar encarnado. É estar encarnado no planeta de provas e expiação. Hashtag para os jovens, recomeçar, consertar, refazer, nova chance, corrigir, depurar, evangelizar, experimentar, experienciar. A grande bem-aventurança é a gente poder estar aqui agora com tudo que a gente precisa para consertar tudo que a gente fez para trás, tudo que a gente deixou para trás, tudo que a gente escorregou, porque é normal, todos escorregamos e vamos continuar escorregando. E temos a eternidade pela frente para colher o que a gente planta hoje. Por quê? Porque a felicidade que a gente pensa é assim. A felicidade que a gente quer é assim. Aí eu ganho na loteria, e aí eu posso comprar uma mansão, uma meia dúzia de carros, de vários tipos, BMW, Mercedes, eu vou ter roupa de todas as marcas, não vou ter problema com cartão de crédito. Isso é a felicidade que a gente... É uma felicidade que só serve para aqui. É uma felicidade que daqui a pouco, quando o meu corpo começar a ficar com 60, 70, não adianta ter carro, não adianta nada, porque não faz mais sucesso, não é? É uma felicidade que só vale aqui agora. Pensa bem, a felicidade que a gente vem buscando, né? Às vezes, não é que eu quero dizer que eu não gosto de ginástica, porque eu não gosto, mas às vezes eu vejo aquele pessoal malhando, malha, gente, vai ficar todo com 70 anos, vai ficar encarqueirado igualzinho a mim. Então, a gente tem buscado nessas vidas e vidas e vidas essa felicidade de roubar o carneiro do outro. Que passou, matou o carneiro, comeu, acabou. A gente vem buscando, a gente vem plantando para colher uma felicidadezinha que acaba daqui a pouco. Quer um exemplo? Nossos irmãos lá no Brasil, que tem assim, sem o menor problema, roubam o dinheiro da merenda pública. É dinheiro público, não é de ninguém. Eu pego um tantinho para mim. Minha família vai ficar toda boa. Todo mundo vai ter um monte de gente sorrindo, né? Os amigos também. Eu vou até emprestar um pouco de dinheiro. Mas eu estou cultivando
a minha plantação, eu estou plantando, e esse resto de gente chorando aqui? Então a gente vem plantando umas sementes para colher uma felicidade que é igual um matinho. Dá um sol quente, morre. E o que é a felicidade? O que é a felicidade? A felicidade é aquela semente que você planta hoje e você colhe eternamente. Não é felicidade, é uma semente que você planta hoje, você pode não colher amanhã, mas você pode colher numa próxima vida. Você pode colher daqui a 10 vidas. Mas uma vez que você colhe, é sua. Ninguém tira mais de você. Então, a chance que a gente está tendo de recomeçar, a chance que a gente está tendo de ser abençoado pelo entendimento que o Espiritismo nos traz, é uma chance que muito pouca gente tem, se a gente pensar em número, né? Porque o Espiritismo traz para a gente uma lente diferente. O Espiritismo me fez entender, porque quando o médico me disse, a sua filha tem um problema genético, tem um problema genético, mas não se incomoda porque isso é randômico. Tem médico aqui? Isso é randômico, isso acontece. Deu azar. Mas eu saí de lá, há 11 anos atrás, eu saí de lá randômico. Aí você começa a voltar para trás. Meu Deus, será que quando eu fiz minha filha, eu estava viajando no Caribe, aí eu tinha tomado uma bebida, será que... Aí você começa, né, randômico, eu devo ter feito alguma coisa para eu cair, para eu ser essa agulha no palheiro, né? Aí você, depois que você passa o que, você, pronto, a culpa da minha filha ser assim sou eu. As mães que têm filho especial passam por essa fase na época de... Né? E aí o Espiritismo veio aparecer na minha vida depois, e hoje eu olho para a Bela, eu falo, graças a Deus. Graças a Deus que a Bela não fala, graças a Deus. Porque se ela falasse, o que poderia... Se Deus pediu a ela, deu a ela a oportunidade de ter uma encarnação sem a fala, é porque certamente é melhor ela não falar. A gente tem um amigo que todos vocês conhecem aqui, o Adriano, que toda vez que eu vejo o Adriano lendo, né? O Adriano lê assim, né? Eu falo, Adriano, bora no oculista ver se a gente acha um óculos, por ser uma coisa, uma cirurgia, qualquer que seja. Não, Laurinho, ele fala isso para mim. É melhor não ver. Porque eu já devo ter visto demais. Essa é a visão do Espiritismo. Então, quando a gente vê o sofrimento, pensa naquela dor que você está passando, aquele momento difícil, agradece. Porque é esse momento, é essa dificuldade, é essa solidão, é esse problema com esse filho, é isso que está te ajudando a crescer. Recomeçar, refazer. É uma nova oportunidade. Por quê? Porque se Deus não fosse soberanamente justo e bom, Ele não deixaria a gente passar por absolutamente nada que a gente não tivesse que passar. Ele não ia fazer a gente passar por, né? Igual o médico falou, randômico. Então tá, minha filha vai passar a vida sem falar randômico, porque Deus deu uma dormidinha e tal. Né? Então agradece. Agradece. E a palestra de hoje é para a gente sair daqui. Tem um marido difícil em casa? Chega em casa, amor, graças a Deus eu tenho você. Mulher encravada, daquela assim que não para de reclamar. Vem aqui? Ou não, ela só lembrei. Tipo, eu bem, trouxe uma flor para você hoje. Porque você é a bênção de Deus na minha vida. E é verdade. E é verdade. É verdade. Porque antes de eu ter a Bela, antes da Bela nascer na minha vida, eu era a pessoa mais intransigente e sem paciência e daquelas assim... Por exemplo, minha casa tinha que estar... O tapete tem que estar alinhado com a parede. Se tivesse assim, eu reclamava. Hoje em dia eu não posso ter absolutamente nada na minha casa, porque ela joga tudo no chão e quebra. Cadê o tapete? Nem tem tapete mais. Entenderam? Ela é uma bênção na minha vida. Ela me faz todo dia perder a paciência. Aí eu
deito na minha cama de noite, eu agradeço a Deus, porque eu vou sair dessa vida tão paciente, mas tão paciente que pode me vir da próxima encarnação uns 10 assim, que eu pego. Entenderam? Então é isso. Tá difícil? Graças a Deus. Tá doendo? Não é para você falar assim, bora, bate mais, não é isso. Agradece a Deus. Agradece com fé. Eu vou encarar essa minha dor, essa minha luta, essa minha batalha, essa minha perda, o que quer que seja, eu vou encarar isso como uma oportunidade de crescer. Porque eu tenho um pai que me ama. E ele me deu isso e ele me ofereceu essa oportunidade para crescer. Eu não vou reclamar, eu não vou chorar e muito menos me rebelar contra Deus. Estou eleita? Bom, agora a gente vai passar para uns casos práticos, porque a teoria é muito boa, mas às vezes a gente precisa de desenho, né? Desenhar ou então de uma historinha, né? Porque a historinha sempre Eu posso sair daqui? Eu estou lendo esse livro, Nas Fronteiras da Loucura, de Divaldo Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Só dá para ler um capítulo por dia, porque é tanta informação que a gente tem que passar o dia inteiro digerindo o capítulo. Não dá para ler corrido. Então, esse livro conta a história um grupo de espíritos que estão no Rio de Janeiro, no Carnaval. E eles montam uma tenda numa praça pública no Rio de Janeiro durante o Carnaval para socorrer os espíritos que estarão desencarnando durante o Carnaval. Bom, o título do livro é Nas Fronteiras da Loucura. Você já entendeu onde que é a loucura, é o Carnaval. Então, existem vários resgates, várias histórias no livro que servem para ilustrar muito bem, contar, mostrar para a gente, e a literatura espírita tem essa maravilha de ela mostrar para a gente, ela dá teoria na codificação, aí vem Chico com 400 e não sei quantos livros psicografados que desenham tudo para a gente, olha assim. Você vai ler André Luiz, ele conta, ó, no nosso lar é assim, tem casinha, tem sopinha, conta tudo, né? Conta tudo pra gente, como é lá, como é que foi a passagem, como é que foi o desencarne. Bom, nesse livro tem uma história que eu acho que ilustra muito bem o tema da noite de hoje. Noemi, o pai dela é desencarnado, faz uma oração pedindo pelo amor de Deus que vá socorrer Noemi, porque Noemi acabou de cometer uma tentativa de suicídio. Noemi está no hospital com os pulsos cortados. Nada mais, nada menos, Dr. Bezerra, Manuel Filomeno de Miranda e sua turma que está ali aprendendo, vão fazer esse atendimento. Noemi está encarnada com pulsos cortados. Por que Noemi tentou se suicidar? Well, a história de Noemi é mais ou menos assim. Noemi casou, sempre foi muito vaidosa, muito bonita. Não queria ter filho porque não queria estragar o corpo dela. O marido queria ter filho e ela engravida, mas ela não queria. Então ela decide fazer um aborto. Ela faz o aborto, o marido não fica feliz, o casamento começa a degringolar. Não sei se existe esse verbo começa. E aí a mãe de Noemi, uma mulher muito bonita, começa a olhar para o marido de Noemi. E aí o marido de Noemi, já assim meio largado de lado, né? Porque não quer mais nada com a Noemi, porque a Noemi abortou. Conversa vai, conversa vem. Noemi entra no quarto. Vê. Corre para o banheiro, corta os pulsos. Porque não aguenta a dor de ver o marido com a própria mãe. Aflição, sofrimento, tragédia. Pior não tem, né? Você pegar, cá entre nós, você pegar o seu marido, a sua mãe, não? E aí? Bem-aventurados aflitos. E agora? Bom, aí o Dr. Bezerra entra em campo. O Dr. Bezerra entra em campo e para fazer o atendimento de Noemi,
de Noemi, primeira coisa que ele precisa tomar, dar um jeito, é que tem um obsessor, tem um espírito obsessor, um espírito perto de Noemi, querendo naturalmente que Noemi, porque o obsessor, ele quer, no fundo, que a gente desencarne para ele poder falar, chamar a gente na conversa. Então eles vão fazendo as coisas até levar a gente ao suicídio. É assim que o obsessor age, em termos gerais, naturalmente. Bom, o obsessor foi afastado, foi cuidado, foi dado passe, levado. Aí, bom, o doutor Bezerra, então, é chamado e aí ele vai fazer o atendimento de Noemi. O obsessor, ele fala, para a gente entender o que está se passando aqui, a gente precisa voltar e entender o que se passou antes. Porque lembra que nunca há vítimas. Não há vítima. O que a gente está passando de dificuldade não é porque Deus quer que a gente sofra. Bom, Noêmia, numa vida passada, era uma mulher poderosíssima, envolvida com política. E existiam 2 partidos políticos, vamos dizer assim, 2 candidatos. E tinha um candidato que ela, naturalmente, não apoiava. E ela era uma líder, que ela tinha como é que diz? E ela teve uma ideia. Ela só teve a ideia. Ela falou, olha, tem um jeito de a gente acabar com o fulano. Vamos raptar o filho dele, a filha dele. Vamos raptar a filha dele. Então vocês vão lá, pega os capachos, né? Dá fim na vida dele. Que aí você vai ver se ele vai querer política mais nada. E assim foi feito. A filha é raptada, ninguém nunca descobre o que aconteceu com a filha naturalmente desencarnou. Quem é o obsessor? O pai, que tentou reencarnar. Odiava tanto ela, que tentou reencarnar, tentando um perdão como filho dela, e ela abortou. Então, como é que está o ódio dele agora? Entenderam o aborto? Por causa de que a gente não deve abortar? Porque às vezes ali está a maior oportunidade de perdão. Então ele, depois de passar, sei lá quantos anos, séculos, decidiu, topou, tá bom, eu reencarno, eu vou como filho dela e a gente vai botar um ponto final nisso. Quer dizer, em algum ponto da história dele, ele quis perdoar. Ou até, vamos dizer assim, deram uma empurradinha. Bom, a conversa continua, a vida de Noemi continua, ninguém ficou sabendo do crime. Noemi morava em uma fazenda muito, muito bonita e tinha um capataz da fazenda, que era casado. E Noemi, capataz, morenão, fortão. Noemi, na vida passada, se encantou com o capataz e ele falou para ele, você tem que dar um jeito de se separar da sua mulher. E a melhor maneira de você fazer isso é dar um jeito. Some com ela. O capataz, pô, tô me dando bem aqui com a patroa, vou morar aqui na casa grande, né? Como é que fala? Na casa grande, vou sair da senzala, né? O cara falou, bom, tirei a sorte grande, não é assim que a gente pensa quando a gente encontra assim uma pessoa, fala, nossa, agora eu acertei na cena, né? Então o capataz vai lá, dá fim na mulher. Quem é o capataz? O marido. Quem é a mulher? A mãe. Então, Noemi hoje tem a mãe, que era a esposa do capataz, e o marido, que era o capataz. Se encontram, existe ali uma energia ainda muito forte dos dois. Não é certo. Né? Se você sente uma energia muito forte pelo seu filho, não é isso que a gente quer dizer, mas explica-se por que os dois se atraíram. E Noemi hoje se vê. O que o obsessor fez com Noemi? O filho, o político. Noemi tinha saído para trabalhar. Ele intuiu Noemi, você esqueceu não sei o que lá na sua casa, volta lá. O obsessor, o doutor Bezerra, pronto. O obsessor foi no ouvido de Noemi e intuiu ela voltar para casa para ver. Porque ele sabia que ela vendo, ele então teria chance
de levar ela ao suicídio. Tem aflição? A gente passa, a gente vai colhendo o que a gente vai plantando. Então, essa história conta bem, ilustra bem que as aflições que a gente passa, os sofrimentos, as dores, as dificuldades, as provas, são nada mais, nada menos do que um reequilíbrio que a gente está precisando reequilibrar. Aí o livro, eu não vou contar o final da história, porque eu quero que vocês leiam o livro. O livro conta que Noemi, a partir daí, a partir desse evento, quer dizer, ela não desencarnou, né, ela voltou, e aí, como é que eu vou voltar para casa? Né? Aí tem essa pergunta, né? E aí foi, e ela teve, vamos dizer assim, um final feliz. Né? Então, Dr. Bezerra dá uma explicação, que eu não sei se der tempo eu leio para vocês. A Terra, Dr. Bezerra, isso falando do caso, durante ele falando do caso da Noemi. A Terra é um planeta de provas e expiações, onde programamos o crescimento para Deus. Onde programamos o crescimento para Deus. Dr. Bezerra está dizendo para a gente, ele está falando assim, isso é o que eu penso, ele está dizendo que na Terra a gente programa, quando a gente programa o GPS, né, bota o endereço, não é assim? A gente programa a rota. Então, na Terra, que é um planeta de provas e expiação, a gente programa essa rota para Deus. Saturado pelo sofrimento e cansado pelas experiências inditosas, pelas experiências ruins, o homem, por fim, regenerar-se-á ao influxo da própria dor. Então, presta atenção, o influxo da própria dor. O que vai me curar é a dor que eu vou passar. Porque o que vai fazer com que eu realinhe, não posso pedir ao Juca, eu faço Juca, eu teve uma vida aí que eu matei meia dúzia, você pode resolver esse problema para mim? Não dá. Bem que a gente queria resolver para os nossos filhos, né? Porque coisa mais difícil a gente ver um filho da gente passando por uma prova. Não tem. É a própria dor, o influxo da própria dor, o influxo da própria experiência. Porque às vezes dor fica se fazendo, pô, mas só fala de dor? Não é dor, é dificuldade, é saia justa. Aquele negócio que não vai para frente. Tá tudo, não tá ruim, mas também não tá bom. É isso, entendeu? Não precisa ser também uma coisa séria, é só. E buscará sôfrego, ansioso. Eu quero, por favor, sabe? Sôfrego, eu penso assim, você estende a mão na pontinha dos pés, por favor, me ajuda. Desfrutar o amor. A gente vai tombar, matar o carneiro do outro, vai fazer, mas vai chegar uma hora que a gente... Lembra de André Luiz no Umbral? Ele passou 8 anos no Umbral. Eu falei, gente, por que ele não fez aquela prece quando ele chegou lá? Chegou no Umbral, presta atenção, dica, hashtag, fica a dica. Chegou, desencarnou, abriu o olho, tá escurinho, saca rezar, pede logo ajuda. Lá no centro a gente fala assim, pega uma vassoura e já começa a limpar o Umbral, assim, né, pra ver. Eu falei, 8 anos, mas você vê como é que é o espírito. E provavelmente a gente não vai ser muito diferente, não. Porque quando eu assisti o filme Nosso Lar, quando eu li o livro, eu pensava que para mim a vida que ele tinha, para mim não tinha nada errado. Tomar uma cervejinha. Até no Brasil, na minha cidade, sou de cidade pequena, o cara tem uma, como é que fala, um casinho assim, né? Eu cresci, meu pai, meu avô, todo mundo tinha, então até um negócio até, não, meio normal. Então eu achava assim, até que o André Luiz não tá tão mal. Pô, ele trabalhava, era médico, ajudava, tinha dinheiro, tinha família, que casão lá, muito bonito. O que mais que a gente quer da vida? 8 anos de umbral. Então, buscará sôfrego, desfrutar o amor que lhe unificará, brandorar as íntimas inspirações da alma. Então, pensa naquele amor. Pensa naquele momento que aparecem aqueles espíritos para tirar André Luiz do umbral. Você já pensou? Comendo aquela lama por 8 anos, com sede, porque eu fico pensando na sede dele. Não deu sede agora. Né? Aí chega aquele pessoalzinho de branco, com aquela maquinha, não precisa nem andar, né? Bota ele na maquinha. Aí chega aquele, nossa, você já pensou
pensou o amor, quando você experimenta o amor? Então a gente pensa assim, houve uma atrocidade. Houve o, né, mais próximo da gente aqui, o assassinato, a tragédia de Sandy Hook, né? Aí a gente, meu Deus do céu. Você já pensou quando o espírito daquele rapaz descobriu o amor? Então a gente ora por ele. A gente ora por ele, para que ele consiga plantar o mais rápido possível. Porque quando ele descobriu o amor, quando ele descobriu a paz de espírito, então, né, a gente vê os nossos políticos no Brasil. Orem por ele. Porque você já pensou o dia que eles entenderem o que é o amor fraternal universal, em que todos vão ter o que precisam? Eu não gosto nem de pensar, mas você já pensou na próxima encarnação deles? Ai, meu Deus. Nem vamos pensar. Então, a dor, moral da história, a dor é um mecanismo de Deus. A dor é um mecanismo divino. Não de Deus, é um mecanismo da lei. É lei para o nosso progresso moral. Porque se não tiver a dor, a gente pega 2 coqueiros, bota uma rede no meio e um copo de margarita e fica ali a vida inteira. Verdade? Né? Se não tiver uma saia justa, a gente pensa quando é que você abre o evangelho, que aí você já vai ver que você só abre o evangelho. Não é. Quando tá tudo bom, tá todo mundo lá, na festa, na cerveja, não sei o que, tá tudo bom, tá tudo tranquilo, dinheiro no bolso, dinheiro no banco, né? Mulher feliz, ninguém reclamando, tá ótimo. A gente não sai do lugar. Bom, para terminar, tem uma outra história. Bom, eu contei a história da Noêmia, que conta a vida passada dela, né? Que explicou a aflição pela vida passada. Então, não poderíamos terminar a palestra sem falar de alguém que já está vivendo a vida futura. Então, nós fomos no livro Céu e Inferno e buscamos a história de Samuel Filipe. Samuel Filipe foi uma pessoa um homem muito trabalhador. Era espírita, espiritizado, assim, né? Acreditava na vida após a morte. Passou uma vida muito difícil. Era uma vida de provas. Teve uma vida de provas. Era uma pessoa boa. Teve uma vida de provas. Morreu de uma doença muito cruel. O final da vida de Samuel Filipe não foi fácil. E aí no livro O Céu e o Inferno, Kardec coloca uma mensagem que Samuel Filipe agora passou de lá. Passou pra gente de lá. Eu peguei só uns pedacinhos, vale a pena ler a mensagem toda. Para apagar os últimos traços das faltas anteriores, era preciso sofrer as últimas provas, que voluntariamente aceitei. Entendeu? Então, o que a gente está passando hoje, provavelmente a gente pediu ou nós fomos oferecidos e aceitamos. Então, não tem nada fora do plano. Foi na firmeza das minhas resoluções que escudei a resignação a fim de sofrer sem me queixar. Essa é a parte mais difícil que eu acho. Essa última aí, né? Sem queixar. Aí mais adiante ele fala: ó vós que me fizeste sofrer na terra, não somente vos perdoo, como até agradeço. Espírito elevado, né? Ele está falando do lado de lá agora. Ele era um igual a gente. Passava por dificuldade de emprego, essas coisas igualzinho a gente. Intentando fazer o mal, vocês não suspeitavam do bem que esse mal me proporcionaria. Pensa que a patroa chata. Deus colocou-vos em meu caminho para ferir a minha paciência dela, exercitando-me igualmente na prática mais difícil da caridade, a de amar os inimigos. Conquanto sofresse, mais adiante ele fala, conquanto sofresse cruelmente com a moléstia que me acometeu, quase não tive agonia. Ele ficou doente muito tempo. A morte sobreveio-me como um sono, sem lutas nem abalos.
sem temor pelo futuro. Lembra que ele era espírita ou espiritizado? Não me apeguei à vida e não tive, por conseguinte, de me debater nos últimos momentos. Então, aqui a gente tem a história de Samuel Felipe, que já viveu, já passou dificuldades, era uma pessoa boa. Passou dificuldades, passou uma vida difícil, ficou doente no final da vida, vamos dizer assim, português, claro, comeu o pão que o diabo amassou, e vem dando agora um depoimento de que tudo que ele passou foi, na verdade, uma bênção na vida dele. Para encerrar, a gente recebeu essa mensagem de um companheiro nosso, que foi feito há pouco tempo uma caravana na África, o grupo Fraternidade Sem Fronteiras. E ele passou esse texto pra gente. Essa vovó, não é uma menina, porque quando a gente olha, pensa que é uma menina, né? Essa vovó tem 67 anos. A encontramos fazendo a trituração das sementes que eles comem. Nossas caravaneiras quiseram experimentar segurar esse toco aqui. E não suportaram nem um minuto, tamanho o peso e o esforço necessário, além da posição desconfortável. Eu pedi ao nosso coordenador que dissesse em Xangana, a linguagem deles, né? O nosso companheiro falando para ele, fala para ela, a senhora é muito forte. Aí ela respondeu na língua dela, sorrindo, e ele diz, eles sempre sorriem na África, sempre sorriem. Ela responde, o sofrimento nos faz fortes. Então, meus amores, eu queria encerrar a palestra rogando para que cada um de nós possa sair daqui hoje mais fortalecido para enfrentar as dificuldades que todos nós enfrentamos. Dispostos a abraçar as dificuldades, seja ela qual for, as dores, os sofrimentos, aquela hora que você não sabe o que você vai fazer. Quando a coisa aperta de tal forma, faz uma oração e agradece. Agradece ao nosso Pai, que é o Pai de todos nós. Agradece pela essa chance da gente estar podendo recomeçar. Muito obrigada.